palavra foi adaptada para um tema de hoje, que nós vamos falar sobre campo de treinamento. Amém? Mas eu vou precisar relembrar algo que nós pontuamos no culto passado e nós precisamos continuar com outro direcionamento que o Senhor mandou. Então, por favor, abre tua Bíblia em 1 Reis 19:5. Ele foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti para Te honrar, para Te abraçar, para Te agradecer. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo fôlego de vida, por estarmos aqui em comunhão, para Te louvar, Senhor. Para Te ouvir também, Pai. Coloco minha vida diante de Ti, eu me esvazio de mim mesmo, para que Tu cresça, Senhor. Toma conta da minha vida, destapa os ouvidos, abre os olhos dos Seus filhos a tudo que vier direcionado essa noite. Pai, perdoa as minhas falhas, me corrige se eu falar algo que não Te pertence, porque da minha boca tem saído o perfeito louvor e a perfeita adoração e a perfeita ministração que vem de Ti. É assim que eu Te oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje, cada vez mais, as emoções têm sido algo dominante nas nossas vidas. A humanidade está completamente perdida em meio aos ataques que recebe na mente. Pessoas perdidas, pessoas sem perspectiva de vida, nada serve, nada presta, tudo no mundo é bom, menos você, ou você é melhor que todo mundo. As nossas emoções, elas destoam do nosso caminho reto, elas nos tiram do caminho reto. Pessoas que são afastadas do trabalho porque não estão tendo seu controle emocional, tendo a saúde física afetada por conta de dores na alma, abandonando tudo, abandonando família, sem força, sem vontade de viver. Só que nós entendemos que tudo isso são esferas externas que entram nas nossas vidas e por fraqueza humana, porque nós somos fracos, sim. Só que enquanto nós somos fracos, aí que nós somos fortes, porque nós temos a presença dele sobre a nossa vida, mas existe a nossa fraqueza. Então eu e você estamos sim expostos a passar por depressão, por síndrome do pânico, por ansiedade. Eu não quero passar por isso, eu acredito que você não. Mas se a gente não cuida da nossa mente, se a gente não cuidar das nossas emoções, nós estamos tendenciosos sim a passar por isso. E eu queria aqui falar com vocês 4 tópicos, rapidamente, para a gente entrar a fundo no que o reino espiritual maligno pode fazer na minha vida e na tua vida para nos afastar da presença de Deus, para entrar como faca na nossa metanoia, na nossa mente e nos desvirtuar do que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, o primeiro tópico que eu falei domingo passado, eu vou trazer para hoje, se chama exaustão. Repete comigo. Com força. Exaustão. 1 Reis 19, do 1 ao 4. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminhou de um dia e foi deitar-se debaixo de um pé de zimbro. E pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Vamos entender aqui o contexto da história. Já expliquei, vou dar só uma renovada rápida. Elias matou 450 profetas de Baal. O embate aconteceu no Monte Carmelo, onde os profetas de Baal e os profetas de Aserá se reuniram para um desafio com Elias.
Elias venceu o desafio e os profetas de Baal foram mortos. O evento é um dos mais marcantes da história do profeta Elias. Presta atenção aqui comigo, todo mundo. Elias tinha acabado de sair de uma guerra. Com certeza ele estava como quando você sai de uma guerra? Exausto, esgotado. Ele estava lutando em defesa do nome de Deus da Santa Jerusalém. Porém, quando ele soube que Jezabel iria fazer com ele, ele entrou em desespero e fugiu. Entendam aqui comigo, vamos de fato espiritualizar a guerra maligna que tem nesse processo. Como que alguém que luta com 450 homens, na hora que vem uma mulher, ela manda uma ordem para matar, ele sai em desespero? Como que isso acontece? E como que um homem sozinho consegue matar 450 profetas? Naturalmente. É normal? Ótimo. Queridos, Elias não matou os 450 profetas naturalmente. Ele estava regido por uma força. Só o Senhor é capaz de conduzir alguém a matar 450 pessoas com uma espada. E ele sobreviver a essa guerra. Só que vejam, a exaustão dele foi porque ele lutou com 450 demônios. Óbvio que no final de uma guerra dessa ele vai estar esgotado. Ele vai estar exausto. Só que quem lutou foi ele, foi o Deus que está sobre ele. O Deus que está sobre ele. Então, queridos, eu já quero te trazer para a tua realidade. Vamos parar de naturalizar tanta coisa. Eu não sou uma pessoa que espiritualizo tudo, mas vamos entender esse contexto. É humanamente impossível um homem sozinho matar 450 pessoas. Mas é surrealmente possível o meu Deus matar 450 homens. Só que ele não matou 450 homens. Ele mostrou a glória dele matando 450 demônios. Então é natural, quando você entra numa guerra, você sair totalmente desestabilizado, desestruturado. Isso é uma instabilidade emocional. Ele já tinha chegado no seu limite, então ele teve que o quê? Quando ele viu outro demônio chegando na frente dele, ele disse, não, eu não vou ter força para lutar com essa mulher. Socorro, Deus, eu não tenho mais força. Só que eu queria trazer aqui uma amplitude para vocês. Eu não gosto de falar dele, mas hoje eu vou falar um pouquinho dele. Eu vou falar do diabo hoje à noite. Não que ele seja maior do que meu Deus, mas para a gente entender a esfera que a gente entra com essas guerras emocionais que nós carregamos. O diabo, ele é um inimigo baixo. Ele não joga limpo não, filho. Ele vai jogar baixo na tua vida. Ele já é um perdedor, então por que ele vai jogar limpo com você? Ele não vai jogar, ele vai jogar baixo na tua vida. Ele espera você sinalizar para ele entrar. Ou você acha que ele entra quando você está muito bem? Vem as guerras, vem as lutas, mas se você está firme na fé, você consegue lutar. Mas vai fraquejando. Quando você fraqueja, quando você se entrega, quando você já não tem mais força, meu filho, ele vai reinar sobre a minha vida e sobre a tua vida, ó. Num estralo. O jogo do diabo sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele é sujo. Ele não é limpo. Então, quando você está exausto, isso significa que você acabou de sair de uma guerra. E outra coisa, quando você vence uma guerra, você também sai exausto? Sai ou não sai? Só que no outro dia é capaz de você levantar sorrindo, feliz, porque você venceu uma guerra. Só que esse cara aqui venceu a guerra. E por que ele se esgotou? Por que ele caiu? Porque ele entendeu que a guerra dele era espiritual. Ele já tinha lutado com muitos demônios, ainda vinha mais um sobre a vida dele. Ele entrou em desespero. Ele entrou em exaustão. Então, querido, sempre que nós saímos de uma vitória, o cansaço e o desânimo vai aparecer. Mas quando nós saímos de uma derrota, o cansaço e o desânimo vai aparecer. Mas a possibilidade de você não se levantar no outro dia é muito maior.
Por quê? Porque o diabo entendeu que você perdeu. E o que ele mais gosta de dizer? Você é um perdedor. Então, aqui tem um contexto muito grande sobre a vida dele. Então, o que eu quero falar para você sobre a exaustão é que ela existe na minha vida e ela existe na tua vida. Por exemplo, hoje eu estou exausta. Mas eu tenho uma promessa, eu tenho um propósito para dar continuidade. Ele faz o quê? Ele renova. Só que aí eu quero ir agora para o segundo tópico para vocês. Eu disse que eu não vou entrar muito a fundo porque eu já falei domingo passado. Esse tópico ele é muito profundo agora que eu vou falar. Repete comigo, isolamento. De novo, isolamento. 1 Reis 19, do 6 ao 8. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido com as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Se concentra aqui no que eu vou te falar essa noite, porque talvez você esteja vivendo isso daqui e você não acha que é natural, tá? Vamos lá. Percebam que a ação de Elias, quando ele ouviu que Jezabel queria atacá-lo, foi o quê? Foi se isolar de todos. Elias estava na sua exaustão e estafado de resquícios de uma guerra. Olha só. Existem pessoas que têm característica de se isolar quando passam por uma situação difícil. Normalmente, tem pessoas que, quando estão passando por determinada situação, preferem se isolar, preferem não manter contato com ninguém. Precisa de um tempo sozinha para se recompor. Acontece ou não, gente? Geisa, tu já está aqui, mulher da Europa para cá. Levei-me um susto. A característica da gente é se isolar quando passa por uma situação difícil. Pensa assim, em se recompor e se estabelecer para dar continuidade a uma nova jornada que vem seguir. Porém, há um grande problema quando alguém se isola porque não consegue mais estar num convívio social. São duas coisas diferentes. Você se isolar para você se recompor, está passando por um momento difícil, quer refletir e voltar para o convívio. Outra coisa é você se isolar e você não querer mais se relacionar com o convívio social. Aí nós temos um problema. Quer ficar sozinho, não quer falar com ninguém, não quer trocar uma mensagem, não quer receber uma ligação. Só que a gente precisa entender que o ser humano ele foi feito para se relacionar. Lá em Gênesis 9:7 fala o seguinte: quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-vos. Não é normal quando alguém não tem interesse de conviver com pessoa. Isso é um escape, isso não é timidez. Ora, se o próprio pai fez primeiro Adão, depois fez Eva, depois começou o processo da procriação, você acha que você nasceu sozinho? Você já veio de um relacionamento, então por que a necessidade de se isolar e não reconhecer que você precisa de uma ajuda? E aí eu vou te dizer onde é que entra essa brecha que nós damos. Elias foi dormir, a exaustão e o isolamento levaram ele a dormir. Ele estava cansado e ele ficou inseguro da guerra que ele já tinha enfrentado. E não estava mais com forças de preparar outra guerra. Estar preparado para lutar outra guerra. Muito se intitula Jezabel dentro das igrejas como aquela mulher sexy, sensual, de vestido que está passeando pela igreja. Engana-se se você não tem entendimento da palavra. Jezabel é um espírito. Não é uma mulher. Aí ele habita onde derem brecha. E veja só o que acontece aqui.
Elias foi dormir, foi exausto, estava exausto, foi se deitar, porque ele queria ficar ali por horas e horas e horas. E mais uma vez vem um golpe baixo. O diabo entra na fraqueza. O diabo entra na falta de posicionamento. O diabo entra na falta de compartilhar. Ele vai entrar. Ele viu que você está sem força. Ele viu que você não quer se levantar. E aí o que acontece? Deus é tão supremo, tão grande, que ele entende a sua exaustão. Veja o que foi que ele fez. Elias foi debaixo de um pé de zimbro e Deus mandou quem atrás dele? Um anjo. O anjo chegou, cutucou ele e disse assim: ei, bora levantar aqui um pouquinho? Está na hora de você comer pão e beber água. E Elias foi e se alimentou. Só que foi o que Elias fez de novo. Dormiu debaixo de um pé de zimbro. Estava coberto. Só que no outro dia, o anjo foi lá de novo e disse assim, ó. E o anjo do Senhor torna-se pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Deixa eu te falar, Jezabel não queria matar Elias, ela queria matar a chamada de Elias. Quem é o pão da vida e quem é a água que jorra? É Deus. Entenda, sai do natural e entra no espiritual. O que era o alimento que estava fortalecendo Elias? Era o pão e a água? Não, era o próprio Deus representado no pão e na água. Então, entende-se naquele momento que Elias estava precisando se recompor e Deus entendeu que ele precisava de mais um dia. Então, ele tornou-se a deitar e foi o quê? Foi se alimentando. Mas veio o segundo dia e o anjo, com mais intrepidez, chegou e disse assim: ó, vamos lá, come de novo o pão, bebe de novo a água, porque você precisa o quê? Dar continuidade à tua chamada. Tem muita gente com o chamado paralisado, com o serviço na casa de Deus, porque Jezabel conseguiu entrar e dizer que você não vai continuar a tua promessa. É isso. Esse espírito faz isso com a minha vida e com a tua vida também. Tem muita gente servindo no automático. Tem muita gente só vindo para a igreja sem entender a profundidade que você tem de cumprir a tua chamada. Queridos, esse espírito paralisa, esse espírito inibe, como que alguém mata 450 pessoas em nome de Deus e se paralisa por conta de uma mulher. Não foi uma mulher, foi um espírito que entendia da fraqueza dele e quis matar a chamada, porque se ele matou 450 homens, ele poderia matar 1000 homens no nome de Deus. Então tem muita gente sendo paralisada porque esse espírito bloqueou, esse espírito falou, esse espírito pegou a fraqueza e disse: vou te matar, você não vai continuar. Só que o Espírito Santo de Deus conhece tanta chamada que ele derramou na tua vida, que ele te colocou debaixo do pé de zimbro, te deitou e disse: vai, deita, come um pouco, deita, mas amanhã eu vou te chacoalhar e vou te dizer: pega o pão, pega a água, recebe Deus nesse momento. Ele que está te fortalecendo. E tu vai continuar a tua jornada. E foi assim que aconteceu com o profeta. E é assim que Deus vai fazer hoje na tua vida. Aplaude ao Senhor aí. Isolamento não é natural. Se isolar não é natural. Então, não vamos naturalizar coisas que o espírito maligno pode entrar e te derrubar. Não naturalize. E assim, como pastora, tá? Eu não conheço todo mundo, mas eu sei da ausência de todo mundo. Isso é de praxe de pastor. E eu consigo entender quando a pessoa falta porque ela está passando por algumas dificuldades, ou está trabalhando, ou etc. Ou ela falta porque ela está sem força, porque ela está desanimada, porque ela está entrando no isolamento. E a gente, normalmente, eu e o pastor, temos características de deixar passar um pouco
E quando a gente percebe que a coisa já está muito grande, a gente ir até a pessoa, tentar entender o que está acontecendo. Vocês já ouviram aquela expressão que não é um versículo bíblico, tá? Se você não conhece, mente vazia, oficina. Não procura na Bíblia, que não existe, tá? A gente precisa se alimentar da fonte, de comer esse pão que transforma a minha vida e a tua vida. Essa história de Elias foi uma visão espiritual que o Espírito Santo de Deus está dando para mim e para você, para a gente acordar e entender quem nos fortalece, quem nos enche, quem nos preenche, quem nos dá força é o próprio Espírito Santo de Deus. Se você ler toda a Bíblia, você vai ver todo mundo comendo, todo mundo bebendo, todo mundo comendo, todo mundo bebendo. Todo mundo come pão, todo mundo bebe água. Quem é o pão, quem é a água. Quem é o pão, quem é a água. Ilustrativamente, você vê um desenho do pão e você vê a água jorrando. Aos olhos espirituais, você vê o pão da vida, que é Deus. Jesus Cristo na representação de Deus. E você vê a água jorrando sobre a minha e sobre a tua vida. É isso que eu me alimento e você se alimenta. Mateus 12:43 fala o seguinte, quando há libertação na mente. Veja só o que ele fala quando há libertação na mente. E quando o espírito imundo sair do homem, andar por lugares áridos, buscando repouso, não encontrará. Por quê? Porque eu e você já entendemos que o pão da vida e a água que jorra nos liberta. Então é noite da gente se libertar dos ataques na mente, das paralisias, do isolamento, da exaustão que está consumindo a mim e a você, de prosseguirmos com a chamada que foi liberada sobre a mim e sobre a tua vida. E quando eu falo de chamada, queridos irmãos, não é quem prega aqui no altar ou você que serve, não. É aquela que Deus mandou no teu coração. Aquela que faz diferença na tua vida, que você sabe que você foi escolhido pelo Senhor para fazer tal ação. Nesse momento, com a autoridade que há no nome de Jesus, eu quebro, eu anulo toda divagação mental, todo isolamento, todo ataque na mente, todo ouvido tapado nessa noite, que esteja impedindo você de prosseguir com a chamada que o Senhor comissionou a você. Não há nenhum espírito maior do que o poder de Deus lançado sobre a sua vida. Eu anulo e repreendo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O terceiro tópico. Eu estou sem noção de hora. Me diz só, por favor. 7h35. Então dá no tempo. Terceiro tópico se chama a glória de Deus. Repete comigo. Mais forte. Glória a Deus. Eu entendi, pastora, que eu estando exausto em isolamento, fica muito difícil eu ver a glória de Deus. Concorda comigo? Você está estapefado, cansado, foi dominado por um espírito que não te permite avançar. Como que você vai ver a glória de Deus? Como você vai adorá-lo? E aí eu quero que vocês abram Isaías 6 agora nesse momento. A gente vai para livros de profetas. Eu só estou falando de profetas, porque profetas têm guerras e lutas e visões totalmente espirituais e proféticas, tá? Então a gente tem que dar continuidade às vozes proféticas. Isaías 6:1 fala o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam diante dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma tenaz, uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz. E como brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aí. Nesse capítulo, a gente lê e vê aqui descrito uma visão que Isaías teve da glória de Deus e o seu chamado profético para transmitir uma mensagem de purificação e juízo do povo de Israel. A capital do reino de Judá, Jerusalém, estava cercada por nações inimigas e corria o risco de ser extinta. Ao mesmo tempo, muitos líderes religiosos e o povo haviam se afastado do caminho de Deus por práticas idólatras. Foi nesse cenário de crise e desobediência que Deus se revelou a Isaías, mostrando a sua glória e comissionando para pregar a mensagem do arrependimento. A visão de Isaías mostra-nos a habilidade de Deus em se revelar ao seu povo, mas também a necessidade de humildade e arrependimento. Isaías, ao comparar a sua própria imperfeição com a perfeição de Deus, compreendeu ele a própria necessidade de arrependimento e mudança. Olha só o que diz esse contexto de Isaías 6. Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu li aqui, exemplificando para vocês, que assim como outros reis que estavam tentando descorromper tudo o que havia acontecido no reino de Israel, em Jerusalém, Isaías foi um profeta que recebia visões e revelações do Senhor. E quando a gente vê esse texto, a gente não vê só que existiam incrédulos, a gente viu que tinham líderes religiosos, cristãos, membros como eu e você, que estavam totalmente desvirtuados do propósito que o Senhor tinha para cada um. Como eu vou buscar a glória de Deus se eu desviei o foco daquele que é o centro de todas as coisas? Aí você está exausto, perdeu a guerra, aí você entrou num isolamento, que você não quer mais conviver com ninguém, você quer entrar no profundo poço. Como você vai dar glória a Ele nessa situação? Não dá. Mas o Evangelho é muito claro que Deus não divide a glória dele com ninguém, pois Ele é o único que tem o poder de transformar as histórias. Você pode depositar a sua expectativa em homens, em pastor, em líder, num chefe, no seu filho, em quem quer que seja, até em mim. Só que eu vou te falar, não faz isso. Porque eu sou altamente falha. Eu sei quem eu estou em Cristo. Isso daí ninguém tira. Antes de eu subir aqui, Ele já me preparou para isso. Eu não estou nem aí, com todo respeito à expressão, o que você pensa de mim. Mas eu sei que eu sou em Cristo. Mas eu tenho humildade de reconhecer que eu preciso melhorar, que eu preciso dar passo para trás, para eu ser alguém melhor ainda para levar a palavra dele para frente. Por isso que ele fala de humildade e arrependimento. O que acontece hoje em dia é que nós nos desvirtuamos a glória de Deus em outras coisas. É notório, é nítido. Olha quantas vezes você vem para a igreja. Ô pastor, eu trabalho a semana toda, à noite. É super entendido, eu estou falando de igreja, eu estou falando do teu templo de adoração ao Senhor em comunhão. Eu não estou falando dessa igreja física. Aqui é qualquer igreja que você já fez parte ou se relacionou, enfim, você pode ser um visitante aqui essa noite.
Não é errado você honrar homens. Eu vou te falar um exemplo. Ontem eu fui pregar na minha igreja, que eu passei anos no ministério que teve uma ruptura. E eu me congreguei com a outra igreja que se fundou. E aquela pastorinha que me segue, meu Deus, eu acho que eu estou pregando igual a ela. Não cheguei no nível dela de palavra profunda, maravilhosa. Mas eu sou parte do legado. Ela me ensinou, eu aprendi, eu reti o que era bom. E eu honro ela. Eu cuido dela, eu dou um abraço nela, eu agradeço a ela toda vez que eu vejo. A honra é ele, mas a honra pode ser dada. É uma questão de agradecer, uma questão de ser grato, mas a glória é só dele. A gente tem que saber diferenciar isso, porque não é homem que leva ao céu. A palavra que é ministrada pode te levar mais perto de Deus, mas o homem não te leva. Eu estou bem hoje, amanhã eu posso chegar aqui e não estar bem e falar alguma coisa que não agradou. É falha humana, mas a glória é dele. Todo mundo sabe que o primeiro ministério da nossa vida qual é? Qual é o nosso primeiro ministério? Família. Mas vê que muitas vezes as coisas podem se desvirtuar, porque todo mundo, assim como eu e você, temos a nossa família como prioridade. Mas como que a tua família é prioridade se você não consegue trazer a prioridade da tua vida para dentro da igreja? Ah, minha família é minha prioridade, minha prioridade. Amém, tem que ser. Mas por que a tua prioridade não vem para a igreja? Traz uma vez perdida. E eu vou te falar, esse daí é um postzinho que existe aí. Pais que tratam a igreja como uma opção, faz os filhos acharem a igreja desnecessário. A responsabilidade está comigo e está contigo. Qual é a glória que você está dando? A sua família, que é prioridade? Ou ela está sendo a glória da sua vida? Isso é para tudo. Eu estou dando exemplo de família, eu estou dando qualquer outra coisa que você coloque acima de Deus. Quando a igreja se tornar a opção para você, ela vai ser desnecessária para a sua geração. Desculpe a dureza, mas é verdade. Quando você torna a igreja desnecessária, você está tornando para a sua geração. Quando você torna a igreja uma opção para a sua geração, ela se torna desnecessária. E aí, sabe qual é a dificuldade que a gente vai ter? Ah, eu quero servir, Deiglis. Aí está o Deiglis aqui. Amém, irmão, vamos servir. Aí o Deiglis bota na escala. Não, pastor, não, irmão Deiglis, não posso ir servir. Eu tenho um compromisso. Aí você vai ver no Instagram um compromisso. Você já sabe o que eu estou falando, né? Não que a gente queira procurar, mas aparece. Tornam-se pessoas descompromissadas com o reino de Deus. Pessoas que tratam o reino de Deus. O presbítero falou aqui hoje, a igreja virou um clube, eu vou quando eu quero, eu sirvo quando eu quero. Não é assim, essa igreja não é assim. Se tem algum líder passando por isso, por favor, me procure. Me diga quem são as pessoas que estão tratando o ministério dessa forma, porque elas não estão entendendo o que significa voluntariado. Voluntariado é você servir na casa de Deus sem troca de nada. Não é voluntariado em qualquer lugar, é servir a troco de nada, sem esperar retribuição, e sim dar o seu coração. Isso é o significado de voluntariado. Como que a gente vai dar glória a Deus se você não consegue nem se comprometer com a casa de Deus? E vocês sabem, vocês têm a rotina de vocês, todos nós, isso é entendível. Mas a glória dele não se divide com ninguém. A glória dele não se divide com ninguém. Ela é única. Então, queridos, se você está sendo paralisado por esse espírito que está matando a tua chamada, que está dizendo que você não vai avançar, essa noite é noite da gente quebrar todo esse sentimento e pensamento que veio sobre a minha, sobre a tua vida. E o último tema se chama campo de treinamento. Repete comigo. Com força, porque aqui é para exército. Hebreus 10, 25. Não deixem de se reunir como? Não deixe de se reunir como? Eu vou ler a minha expressão e vocês vão repetir comigo.
Não deixe de se reunir como igreja. Não deixe de se reunir como segundo costumes de alguns. Mas procure encorajar-se uns aos outros, ainda mais vocês que veem que o dia se aproxima. Olha só, vamos quebrar aqui por partes. Não deixe de se reunir como igreja. Aqui o que acontece? Lá vai Paulo, Timóteo, sei lá quem foi nesse período que eu não estou lembrando mais. Recebe uma cartinha que as igrejas estão mais para lá do que para cá. Eles vão lá na igreja, conversam, tentam entender de forma muito amigável, né? Porque pastor tem que ter a forma de falar, mas, né? Para não magoar os irmãos. E ele diz, olha, gente, por favor, vem para a igreja. Vem para a igreja, não seja igual aos outros que faz da igreja uma missa. Não vem, não faz isso, se relacione uns com os outros, porque vocês precisam se encorajar. Ou você vem para a igreja para brigar? Não. Você vem para a igreja para se alimentar da palavra de Deus, para adorar o Senhor. Então, preste atenção aqui, que a gente já está indo quase para o final. Todo domingo que você vem para a igreja, pelo menos você deveria vir para a igreja. Se você quiser estar num ambiente confortável, me desculpe, esse aqui não é o teu lugar. Já disse Theo Hayashi. Todo domingo que você vem para uma igreja, você vem para um treinamento para você se abastecer, se preparar para a semana que se inicia. Você não vem para um ambiente... Claro, gente, presta atenção no que eu estou te falando. Igreja é ambiente de paz, é ambiente para a gente se alimentar. Mas a gente também precisa entender a luta e a guerra e a batalha que a gente trava. O corpo de Cristo treina no domingo para aguentar todo o rojão que a semana está preparando para a gente. Na escola, no trabalho, dentro de casa, na rotina. A gente precisa se preparar para o nosso espírito estar pronto para as guerras que nós vamos enfrentar. A igreja é o teu lugar de treinamento. Estão comigo? O corpo de Cristo treina domingo para atuar de segunda a sexta-feira. Aí você pode olhar e dizer... Ah, a Lorena prega bem, eu vou ficar aqui. Não, eu não quero que você fique aqui porque eu prego bem. Eu quero que você fique aqui porque a presença dele está aqui e você precisa dessa presença. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Calma, eu gosto de botar um parêntese aqui. Não é porque eu sou pastora, que eu tenho uma unção, que eu tenho que fazer e falar da forma... Não, não é isso. Mas eu recebo muito, assim... Eu vou dizer mas entenda assim... Líder, qualquer um aí. Eu recebo muito mais olhares de afrontamento, não aqui nessa igreja, qualquer outro lugar, do que de admiração no Cristo. Pô, essa mulher é de Deus, gente, é um exemplo, tá? É um exemplo. Só que antes de você querer me aprovar, antes de você querer aprovar o diácono, antes de você querer aprovar o presbítero, ou você como voluntário, o Senhor já te aprovou antes. Então eu não preciso estar aqui, olha, me aprove, aprova o teu pastor, aprova, tem pena dó, ele é legal, ele não prega igual fulano. A gente não precisa disso porque a gente tem a aprovação dele. A gente precisa reconhecer e ser humilde em saber que nós precisamos melhorar todos os dias. Isso nós precisamos reconhecer. Isso eu preciso reconhecer. Eu tenho uma responsabilidade profunda de carregar o nome de Deus. Por que só eu tenho? Você acha que você aí embaixo não tem? Eu estou aqui só porque eu estou pregando. Mas você tem uma responsabilidade profunda de carregar o nome de Deus. Ser testemunho vivo da palavra dele. E aí, eu quero te falar essa noite o seguinte. Por que nós estamos reunidos aqui essa noite? Por quê? Você já colocou na sua cabeça por que nós estamos reunidos aqui essa noite? É porque
A pastora quer que a igreja cresça em números e quantidade, fique rica. Não. Não é esse o objetivo. Você pode até ser um dizimista, um ofertante para a honra e glória do Senhor, mas o objetivo dessa igreja é que nós possamos produzir, reproduzir o evangelho, trazer vidas para Cristo, mais vidas para Cristo, mais vidas para Cristo. Esse é o meu objetivo e o teu objetivo, é produção, é ser o avivamento. Essa igreja é avivada, essa igreja precisa do teu avivamento, essa igreja precisa da tua porção de adoração. Isso não morreu, isso não matou. É mentira da tua cabeça que você achou que isso morreu aqui dentro. É mentira da tua cabeça que não existe uma batalha espiritual aqui dentro. Vai existir, as guerras sempre vão existir. É mentira da tua cabeça se achar que as coisas mudaram. Na sua cabeça. Nós estamos juntos nessa casa porque nós queremos trabalhar para a obra de Deus. Nós queremos arregaçar as mangas, conquistar mais esferas e alcançar mais vidas, expandir o reino. Eu quero ser o avivamento. Eu quero estar no lugar certo. Se você quer viver o avivamento, se você quer viver a transformação, se você quer viver a libertação, prazer, você está numa casa que crê no avivamento. Eu anulo toda e qualquer palavra que foi contra a tudo que a gente viveu até hoje aqui. Porque, gente, deixa eu te falar, a acusação a gente não recebe só porque a gente migrou a igreja nesse período, não. Eu recebo acusação desde quando eu entrei nessa igreja, mas eu também recebo palavra de bênção, palavra de encorajamento, palavra de continuidade. Então você não me paralisa. Não me paralisa. Mas paralisou teu pastor. E eu preciso que vocês orem por ele. E eu estou aqui com uma esposa, serva fiel, entrando nessa guerra junto dele. Igreja te comissiona a estar num ambiente preparatório para lidar com tudo que você vai enfrentar na semana. Fique em pé no teu lugar essa noite. Essa casa sempre foi uma casa de exemplo de serviço à obra de Deus. As pessoas, elas não servem porque elas querem passar um crachá. Elas servem porque elas viram outras pessoas servindo a Deus de uma forma apaixonante. E isso não morreu. As pessoas vêm nessa casa porque o louvor toca bem? Não, porque as pessoas se dispuseram a servir a Deus através dos seus dons e talentos. Diáconos dessa casa, a chamada de vocês permanece, a unção está sobre a vida de vocês. Vocês têm que permanecer, têm que continuar e fazendo tanto quanto vocês já faziam antes. Presbítero, o suporte do pastor é a fortaleza que vocês colocam sobre a vida dele, sobre a minha vida. Intercessores estão sempre apostos, disponíveis e dispostos com os olhares de profeta para enxergar a guerra que nós travamos aqui. Enquanto eu estava sentada bem ali durante o louvor, eu vi um arco pegando fogo e eu vi várias flechas sendo jogadas naquele arco. Ainda não tive o discernimento do que se trata, talvez eu pense do que possa ser, mas não me sinto confortável para dizer. Mas eu quero dizer para vocês, liderança da casa, antes de qualquer coisa, em nome meu, em nome do pastor, nós pedimos perdão se nós fomos ausentes, não soubemos lidar com tantas situações que aconteceram ultimamente. Mas eu quero lembrar a vocês, a todos os voluntários dessa casa, a casa continua da mesma forma. A casa continua servindo com ordem e decência. A casa continua servindo com avivamento. A casa continua crendo em dons espirituais. A casa continua lutando contra o reino espiritual, contra principados e potestades. E muitos estão sendo paralisados pelo espírito de Jezabel. E eu quero que vocês lembrem que nessa casa tem um pastor e uma pastora que tem autoridade, sim, que foi derramada pelo Senhor. Mas ela só funciona nessa casa se vocês andarem, só funciona se a gente andar junto, em alinhamento, em um mesmo propósito, comissionado, direcionado
para a guerra que nós vamos enfrentar. A semana começa amanhã. Amanhã é segunda. Hoje você veio para o treinamento. Hoje você veio receber uma palavra. Hoje você veio realinhar as suas dores. O que você estava sentindo. O que você estava passando. Tem gente cansada porque está trabalhando demais. Tem gente cansada porque o sonho está prestes a se realizar. É uma exaustão de uma guerra sendo vencida. Mas tem pessoas que estão sofrendo porque a guerra foi perdida e foi paralisada e não consegue avançar. E Jezabel não quer te matar, ela quer paralisar o teu chamado. Então isso aqui, esquece o que você é aqui nessa casa. Nós vamos começar a adorar. E eu vou deixar esse ambiente aqui, livre para vocês virem se colocar diante dos pés de Jesus. Porque a partir de amanhã é com você e Deus. O treinamento aconteceu agora. Como você vai lidar a sua segunda-feira vai refletir o seu treinamento de hoje. Vamos adorar o Senhor.